porque eu sempre, não precisa, não precisa, tipo, a apostila é só um complemento, não sei o que e tal e tal. Porém, hoje, eu vou pedir ao máximo para que vocês leiam de fato a apostila. A apostila ficou super grande, porque deram quase 15 páginas. E por que ficou super grande? Porque realmente é um assunto muito gigante, um assunto com muito conteúdo, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e que, além de acontecer muita coisa, acontece muito movimento dentro dele, né? E aí, alguns movimentos eu vou aprofundar de fato, certo? Alguns movimentos eu vou aprofundar de fato. Ai, a gambiarra caiu aqui. Alguns movimentos eu vou abreviar e outros eu vou entrar, né? Porque dependendo da importância. Mas é isto. Vocês estão conseguindo ver minha tela, né? Show de bola, né? Para a gente poder começar. Não perder muito tempo. Vocês sabem também que a gente está com aula dentro de história geral, né? A gente está com uma aula dentro, graças a Deus. Então, como é um assunto importante também, eu não vou me apressar em terminar ele, certo? Porque semana que vem, essas aulas estariam marcadas para a semana que vem. E aí, caso não dê para a gente terminar hoje, né, eu coloco para a gente terminar semana que vem. Então, não se preocupem, a gente pode até fazer um parte 1, parte 2. Então, não vou correr, porque eu quero que vocês entendam e, por favor, interajam. Outra coisa também, antes de iniciar aqui hoje, de 3 horas da tarde, de 3 às 4h30, eu vou estar de novo com vocês e vou resolver uma parte do simulado de humanas. É impossível resolver o simulado todo em 1h30, então a gente vai tentar dividir em 2 ou 3 sábados para resolver, né? E é isto. Então vamos lá, né, pessoal? Então, a gente vai falar hoje sobre o pós-guerra e a Guerra Fria. E aí o que é interessante é porque a gente sai, a gente sai da Guerra Mundial e praticamente entra em outra, né? É tipo um engano, assim, é de ponta cabeça. Sai de uma guerra e entra na outra, com características diferentes. E aí a gente vai entender um pouco dessas características, do contexto histórico e como ela se deu ao longo do tempo. Mais uma vez, eu vou dizer que eu vou falar mais lento do que eu costumo falar, né? Bom, a Guerra Fria, estão aí os nossos dois principais símbolos da Guerra Fria. A bandeira da União Soviética e a bandeira dos Estados Unidos. Deixa eu fazer uma pergunta rápida a vocês. Vocês lembram quais foram os blocos, na verdade, os países que faziam parte dos blocos dentro da Segunda Guerra Mundial? Vocês lembram quem era aliado de quem era contra quem queria destruir quem? No Mandei aí para eixo, vocês. o eixo era formado pela Alemanha, o Japão e a Itália. Aí depois a Itália saiu. E os aliados eram a França, a União Soviética, a Inglaterra e os Estados Unidos. Perfeito, show de bola. Por que é tão importante a gente entender esses dois países, esses blocos, né? Porque vê só, a gente tem a Alemanha nazista, a gente tem a Itália fascista, a Itália Mussolini teve um fim trágico, né? Tipo, a altura do que ele foi. E Hitler, algumas pessoas dizem que ele se matou, outras dizem que ele fugiu para a América do Sul, e aí tem várias teorias sobre. E aí, quando você tira essas duas potências, quem é que resta? Resta o Japão. E aí o que é que acontece? O Japão, ele praticamente cria uma guerra no Pacífico contra os Estados Unidos, lá com o ataque a Pearl Harbor. E aí todo esse processo vai fazer um embate, vai causar como se fosse um embate direto entre Estados Unidos e Japão. E esse é o ponto master. Por quê? Você tem Estados Unidos e União Soviética praticamente ali contra o Japão já no final da guerra, né? Informação aqui, ó, Geraldo Luiz disse que Hitler está no interior de São Paulo. Não duvido, do jeito que o bicho é meio possuído. Sim, aí como eu estava dizendo, o que é que acontece? Dentro de um contexto de guerra que eu tenho União Soviética e Estados Unidos contra o Japão,
onde a União Soviética é uma potência, Estados Unidos é outra potência, o que é que vai acontecer com o coitado do Japão? Bom, no final da guerra, perto ali de acabar, 1945, o que é que a gente tem? A gente tem 2 ataques nucleares, coisa que ninguém nunca tinha visto na vida, né? Que foi o ataque a Hiroshima e Nagasaki. Aquele ataque ao Japão, além de ser para aniquilar e dizer, deixa, Japão, saia da guerra, desista, você perdeu, foi um aviso dos Estados Unidos à própria União Soviética. Porque os Estados Unidos sabiam que o único que ia emergir ali, lado a lado com ele, era a União Soviética. Então ele meio que dá um aviso, ele diz, Japão, saia, e ao mesmo tempo ele avisa, ó, União Soviética, eu tenho isso aqui. Quando acabar essa guerra, tu não se envolve comigo não, senão tu vai levar chumbo também. E aí, 1945, tem a explosão das 2 bombas, o Japão sai da guerra, acaba a Segunda Guerra Mundial. Acabando a Segunda Guerra Mundial, a gente já em 1945, a gente entra no período de Guerra Fria. Pegando nesse contexto de pós-guerra, a gente já adentra dentro de Guerra Fria. O pós-guerra está dentro da Guerra Fria. Quais são os contextos que a gente tem? Bom, final da Guerra Mundial, explodiu as bombas lá no Japão, os Estados Unidos e a União Soviética, 2 potências mundiais. Porém, contudo, entretanto, todavia, essas 2 potências com características diferentes. E bem diferentes. Qual é a principal diferença entre os Estados Unidos e a União Soviética? Forma de governo. O governo da União Soviética é uma ditadura, o governo dos Estados Unidos é uma democracia representativa. E o principal ponto de destaque, de diferença entre essas 2 potências, é justamente os Estados Unidos com seu modelo capitalista e a União Soviética com seu modelo socialista. E isso vai causar a bipolarização mundial. Que danada é a bipolarização mundial? São 2 potências no poder. Hoje a gente tem um mundo multipolar, né? Assim, na verdade, um mundo unimultipolar. Só que nessa época, a gente tinha um mundo bipolar, onde eram as 2 potências mundiais, era quem ditava as regras. Eu só tinha 2 potências que estavam mandando em tudo. União Soviética e Estados Unidos. Os Estados Unidos com o ideário, com a idealização do capitalismo, e a União Soviética com o socialismo. E isso é importante porque, além de ser uma disputa, porque em tese não era para eles disputarem, né? Só que o que é que acontece? Torna-se uma disputa econômica. O capitalismo precisa de mais países capitalistas e o socialismo precisa de mais países socialistas, né? Então, é como se um quisesse montar um monopólio nas costas do outro. E isso vai gerar um confronto mundial, onde as pessoas vão ficar meio que sequeladas, assim. E quando eu digo sequeladas, eu estou falando no sentido de ou você é capitalista ou você é socialista. E somente. E as pessoas começaram a enraizar essa ideia do socialismo, do capitalismo e tal, e começou realmente um confronto muito além das nações, né? Foi um confronto social. Até hoje a gente vê, né? Até hoje a gente vê confrontos sociais de caráter de esquerda contra caráter de direita, e isso são questões que envolvem desde o período da Guerra Fria, certo? Então, você tem a bipolarização mundial com 2 potências, Estados Unidos capitalistas e a União Soviética socialista. Nesse padrão, a gente entra naquele conceito, que eu não sei se vocês pegaram ainda essa classificação, que é justamente a classificação de país de primeiro mundo, país de terceiro mundo. O país de primeiro mundo era aquele país que dominava o capitalismo, aquele país agressivo, agressivo na economia, que tem uma economia forte, liberal. Enquanto que os países de segundo mundo seriam aqueles países soviéticos, seriam aqueles países socialistas. E os países do terceiro mundo eram uns que nem era lá, nem era cá.
nem era cá, nem era lá. Quem considerado país de terceiro mundo, né? Alguns autores classificam como emergentes ou subdesenvolvidos, mas os países do terceiro mundo praticamente era quem não adotou uma política totalmente socialista e totalmente capitalista. Alguns países da África foram caracterizados como terceiro mundo, mas não era por uma questão de desenvolvimento, era por uma questão de qual política você adotaria, certo? Países de primeiro mundo capitalistas, países de segundo mundo socialistas, países de terceiro mundo não sei o que eu sou. E aí é importante dizer que isso é uma classificação americana. Então é claro que os norte-americanos iam se colocar como países de primeiro mundo, porque eles têm um ego bem pequenininho. Eles têm um ego bem pequenininho, certo? Então, a gente entra na Guerra Fria, né? A Guerra Fria durou de 1945 a 1991, com milhares de coisas. Essa seria uma aula que eu queria ter, tipo, umas 4 horas, assim, para poder falar, porque é muito detalhe, é muita coisa, muito acontecimento, muita informação, e é muito bom, de verdade. Então, vamos lá. 1945, como eu já falei, final da Segunda Guerra Mundial, acabou a Guerra Mundial, emerge duas potências e aí acontece a bipolarização do mundo. Ela só vai encerrar a Guerra Fria lá em 1991, com o fim da União Soviética, que aí vocês vão ver em outra aula, que é só uma aula de queda da Guerra Fria, né? E essa Guerra Fria, a queda da Guerra Fria passa justamente pelo, depois vocês vão ver futuramente, um cara chamado Mikhail Gorbachev, que foi o último presidente ali da União Soviética Socialista, certo? Então, primeiro, por que o nome Guerra Fria? O nome Guerra Fria se destaca porque não houve um confronto direto, e aí olha a ênfase, confronto direto entre as duas potências. A União Soviética não confrontou diretamente os Estados Unidos. Por que você está dizendo direto? Porque houveram confrontos em outros países, em outras regiões, em outras localidades, que os Estados Unidos apoiou e que a União Soviética apoiou. Mas eles dois, de dizer assim, os Estados Unidos mandou uma bomba na União Soviética, a União Soviética mandou uma bomba nos Estados Unidos, isso não aconteceu. Até porque, a gente vai ver mais para frente, já eu Só, eles diga. só colocaram os mísseis, né? Um pro lado do outro, só pra aquele medinho, né? Básico. Exatamente, só para dizer assim, ó, filho, se liga aí nas paradas do sucesso, viu? Porque senão vou te bombardear. Isso aí a gente vai ver, é um daqueles tópicos que eu disse alguns eu vou ter como aprofundar e outros nem tanto, né? Mas muito bem lembrado, eles só ficavam ali. Por que é Guerra Fria? Né? Justamente por isso, porque não houve um confronto direto, houve muita ameaça, houve muita demonstração de poder bélico, houve muito flerte, era tipo assim, era uma brincadeira, é como se fosse uma brincadeira. Ei, os caras lá produziram um computador. Ah, então, um computador que pega 4 GB de internet. Ah, então nós vamos produzir um computador aqui com 4,1 GB. Era só tipo, eu não sei se vocês assistiam Chaves, quando o Chaves estava brincando com alguma coisa que ele tinha criado, e Kiko ia lá e pegava um brinquedo melhor só para fazer inveja, era mais ou menos isso. Era simplesmente para dizer assim: eu consigo fazer mais do que você. Eu sou mais desenvolvido que você. Eu consigo dar um tiro na sua cabeça. Era praticamente isso. Na verdade, era somente isso. Era só uma brincadeira. Foi só um flash. Foi só umas ameaças trocadas ali. Teve um professor meu que ele falou uma vez assim, que em relação à corrida espacial, né? Eles queriam arrumar uma forma de escrever no espaço, porque a tinta de caneta não pegava. Os Estados Unidos estavam querendo desenvolver alguma coisa para poder os caras lá escreverem no espaço. Aí, sabe o que, é que a Rússia usava para escrever no espaço? Grafite. Diga. Não,
esse é o detalhe, pô. É isso mesmo. A Guerra Fria, ela é muito didática, porque é justamente isso. É só assim, ó, eu fiz isso, você vai fazer, aí o outro vai lá e diz, eu vou fazer isso também. Tem uma dúvida no chat, prof, o que rolou para a Alemanha ser dividida em duas partes? Tipo, por que não ficou uma inteira para um lado só? Primeira coisa, a Alemanha estava devastada. A gente vai falar disso quando a gente for falar do muro, mas a Alemanha estava devastada. Devastada. E a Alemanha, ela tem uma posição geográfica perfeitamente dividida entre Oriente e Ocidente. E aí, quando eles foram meio que assinar um acordo, né, que ali até países do Ocidente capitalistas, países do Oriente socialistas, a Alemanha estava lá no meio. E aí eles partiram a Alemanha no meio para poder ficar certinho a Alemanha com uma parte da Alemanha. E essa condição ela foi geográfica, sabe? Uma parte da Alemanha ficou para o Oriente e uma parte da Alemanha ficou para o Ocidente. E aí, quando eles dividiram o mundo ao meio, disseram, não, essa parte aqui é minha. E essa parte aqui é sua, pela posição geográfica da Alemanha. É muita loucura. Sim. E aí, Estados Unidos e o capitalismo. Bota um asterisco. Se liga nisso. Porque isso aqui é a carinha do Enem. Certo? Se liga. Harry Truman, ele assume a presidência depois de Roosevelt. Roosevelt ele vai morrer da gripe espanhola, se eu não me engano, acho que ele morre da gripe espanhola. E aí, Harry Truman assume e ele vai implementar a doutrina Truman. O que é a doutrina Truman? Ele foi e fez um discurso um pouco agressivo para dizer assim: precisamos barrar o avanço do socialismo. Precisamos impedir que o socialismo avance. Precisamos impedir que o socialismo cresça. Então, a doutrina Truman foi justamente um discurso que Truman fez para dizer assim: precisamos impedir que o socialismo cresça. Nós não podemos deixar que essa flor do mal, não sei o quê, comunista, chegue até os nossos países, porque isso é um mal, perere, parará. Então, o discurso de Truman, ele vai aflorar ainda mais essas diferenças. Aí vai, pronto, aí vai tocar fogo no mundo. Por quê? Porque com esse discurso, as pessoas vão começar a odiar umas às outras. Quem defende o socialismo vai odiar quem defende o capitalismo, e quem defende o capitalismo vai odiar quem defende o socialismo. Após esse discurso de Truman. Então, realmente fica um negócio muito tenso. E aí, o que é que vocês precisam guardar na cachola? É que o discurso de Truman, ou chamada a doutrina Truman, era um ideário político, era uma ideia dele, onde ele diz assim: precisamos barrar politicamente o avanço do socialismo. Fechou? Entendido isso. Outra coisa que o capitalismo que os Estados Unidos fez foi desenvolver o Plano Marshall. O Plano Marshall tem o mesmo pensamento da doutrina Truman. Porém, todavia, é no campo econômico e não mais no campo político. O que é o Plano Marshall? O Plano Marshall, os Estados Unidos bolou uma ideia de fazer assim. Se ligue. Eu vou dar dinheiro a você, eu dou dinheiro a você, eu lhe empresto dinheiro para você não virar socialista. Eu vou lhe dar dinheiro para você se desenvolver, para você crescer, ficar com a economia forte e não virar socialista. Então é tipo assim, eu vou te pagar para você não virar socialista. E aí, por que isso? Essa intervenção econômica que vai acontecer no Plano Marshall é justamente porque, como alguns países estavam em crise, os Estados Unidos sabiam que crise é sinônimo de revolução. E a revolução ele vai sempre puxar para um caráter de esquerda, para um caráter social. E aí os Estados Unidos queriam impedir isso. Para impedir isso, precisa de um reforço econômico. E aí o Plano Marshall serviu para isso. Era, tal país, tu tá precisando de dinheiro? Toma mais num, toma aqui, esse teu dinheiro aqui, e se desenvolve.
Pergunta: teve alguma repressão direta dos Estados Unidos capitalistas contra os apoiadores do socialismo dentro do próprio país? Vou falar disso dentro de 2 minutos. E aí, voltando para o plano Marshall, no plano Marshall a gente tem que eu te empresto um dinheiro para você se desenvolver, sair da crise e não virar socialista. Então, para você não recorrer ao socialismo, eu te dou dinheiro. Eles criaram também a OTAN, que é um exército, que hoje é o exército da ONU, né? A ONU tem um exército, e a OTAN era justamente um grupo de militares formados ali pelos países capitalistas, exatamente, a Organização do Atlântico Norte. A OTAN, ela um grupo de um exército, né, formado por vários países, com a intenção de, tipo, tal país está sofrendo uma revolução socialista. Então, a gente manda uma parte das tropas da OTAN para poder combater a revolução. E aí é um negócio meio exótico, porque é tipo assim, não é os Estados Unidos que está interferindo, é a OTAN. E a OTAN está indo lá para promover a paz. E não é nada disso. Na verdade, a gente sabia que eram os Estados Unidos que estavam indo lá para interferir, e estava indo para interferir justamente para que não se desenvolvesse uma política socialista. Mas aí o bom discurso era justamente esse, que a OTAN estava indo lá para poder propagar a paz. E a OTAN também serviria para, em países capitalistas que tivessem tendências socialistas, a OTAN poderia intervir dentro dessas revoluções, certo? Então, beleza, a OTAN. Então, a gente teve a doutrina Truman, que foi um discurso político para impedir o avanço do socialismo. O Plano Marshall foi uma intervenção econômica com ajuda financeira. A OTAN, que foi a formação do Exército. Também teve a criação da CIA, Central de Inteligência Americana. A Central de Inteligência Americana surge nesse tempo, primeiro, para espionar a União Soviética e para controlar os espiões que vinham da União Soviética, lá da KGB, que a gente vai falar mais na frente. E aí, Conceição, respondendo sua pergunta, MacArthur, que era senador dos Estados Unidos na época, ele vai criar meio que um projeto de lei chamado macartismo, que ele vai promover a perseguição interna contra os socialistas. Ele, inclusive, estimulava que as pessoas denunciassem conhecidos que apoiassem o socialismo, que denunciassem atores que apoiassem o socialismo. Então, realmente foi uma perseguição de uma de caças a bruxas, né, nesse período. Então, respondendo sua pergunta, dentro do próprio país, houve um macartismo, que foi uma perseguição interna, que foi uma perseguição dentro dos Estados Unidos, onde teve um projeto de lei que dizia, não aceitamos o socialismo, quem for socialista você pode denunciar que nós resolve. E aí a pessoa podia tomar vários fins, né? Tipo, a pessoa que apoiasse o socialismo ou podia ser presa, ou então a pessoa simplesmente desaparecia, né? E essa foi uma das intervenções dentro do país. Então, os Estados Unidos não simplesmente combatiam o socialismo no mundo, ele combatia também o socialismo interno, o socialismo dentro do seu próprio país, certo? E aí, eles pegaram e começaram a difundir essas ideias, tá certo? De dizer caça-bruxa, dizer que o comunismo é coisa do cão, que o comunismo é toda aquela baboseira que a gente escuta, certo? E aí, só para fazer uma menção, né, eu rodei atrás de uma imagem de 007 também, mas não achei, né, e de Matrix, que são filmes que também retratam, mas aí, né, também é um filme que traz um pouco desse contexto da Guerra Fria. União Soviética e o socialismo. A gente falou do capitalismo e a gente vai falar do socialismo. É importante que, assim, eu não sei quem copiou quem. Vou ser sincero, eu não sei quem copiou quem. Mas a mesma ideia que tinha lá nos Estados Unidos, tem na União Soviética, só muda o nome. Vamos lá. Comecon.
O Comecon foi um apoio financeiro aos países socialistas, para que eles não precisassem recorrer ao capitalismo. Ou seja, muito parecido com o Plano Marshall. Plano Marshall, apoio financeiro aos países capitalistas. Comecon, apoio financeiro aos países socialistas. Segundo ponto, Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia foi justamente um exército formado pelos países socialistas, pela União Soviética, para impedir, combater o avanço do capitalismo. Para impedir revoluções, a gente vai ver que teve uma revolução húngara que foi combatida pelo Pacto de Varsóvia, justamente porque eles queriam se livrar do socialismo. E aí o Pacto de Varsóvia, o exército do Pacto de Varsóvia foi lá para quebrar o pau e não deixar. E aí, do jeito que os Estados Unidos tinham a CIA, a União Soviética tinha a KGB, que a KGB era o centro de espionagem da União Soviética, onde o pessoal conseguia infiltrar gente dentro da inteligência americana, tipo, pessoas dentro do alto escalão da política americana, da ciência americana, certo? E aí eu coloquei duas fotinhas só para vocês verem que, olha só, como esse agente da KGB é parecido com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Mas assim, é só coincidência, tá, gente? Eles são só muito parecidos, tá? Aqui, esse aqui é o cara da KGB e esse aqui é o cara que está na presidência da Rússia. Mas qualquer semelhança é mera coincidência, tá certo? E aqui vocês estão vendo o símbolozinho da KGB. Dúvidas? Gente, é muito importante que qualquer dúvida que tiver, vocês tirem agora para a gente poder avançar. Dúvidas sobre o esquema do capitalismo, sobre a OTAN, sobre Plano Marshall, macartismo, sobre CIA, dúvidas sobre como é com o Pacto de Varsóvia KGB? Ou tá tudo tranquilo? Eu jurava que ele era mais jovem. É. Mas, assim, qualquer semelhança é mera coincidência, tá, gente? Tudo tranquilo até agora? Tudo em paz? Dúvidas, questionamentos? Podemos seguir. É muito importante que vocês tenham entendido tudo direitinho até agora, tá certo? Então, já que não temos dúvidas, temos características. Quais são as principais características do confronto? Nós vamos ter 3 pontos altos de pura hesitação e de puro amostramento, que é corrida armamentista, corrida aeroespacial e a outra eu vou deixar no segredo, quando a gente for chegando lá. Primeiro ponto, corrida armamentista. Gente, a corrida armamentista era assim. A União Soviética produziu uma bomba de 12 quiloton, no caso. Aí os Estados Unidos dizia: eita, a União Soviética tem uma bomba de 12 quiloton. Vamos produzir uma de 12,5. Aí produziu uma de 12,5. Aí a União Soviética dizia: estão produzindo uma de 12,5, vamos produzir uma de 12,8. Produzir uma de 12,8. E aí o investimento em armas nucleares, em armas biológicas, em armas atômicas foi gigantesco. Para vocês terem uma ideia, a produção de arma foi tão grande que tinha armamento, tinha bomba para destruir o mundo 13 vezes. Tipo, dava para destruir o mundo todo 13 vezes, com tanto de arsenal nuclear e tanto arsenal bélico que tanto a União Soviética produziu quanto a dos Estados Unidos produziu. E aí era muito massa, porque vocês vão lembrar que recentemente, e quando eu digo recentemente, eu estou falando de 2017, 2018, o doidinho lá da Coreia do Norte, Kim Jong-un, ele estava fazendo aqueles testes nucleares, né, meio que para assombrar os Estados Unidos, soltando bomba, não sei o quê. Isso é muito a cara da Guerra Fria, porque tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética fez muito isso. Tipo assim, eles pegavam a área sem ninguém, aí pegavam uma bomba de super destruição e jogavam lá. Bum! E aí
eles esperavam a repercussão, que era para dizer: Estados Unidos faz o teste sobre uma bomba que devasta metade de todo mundo. Perdão. E aí, do outro lado, a União Soviética soltava outra bomba. A União Soviética produziu uma bomba capaz de destruir Marte. E aí, eles iam meio que competindo. Era bagaceira. É tanto que nessa época foi desenvolvida até a bomba de hidrogênio, que é uma bomba terrível, né? As explosões de hidrogênio acontecem no Sol, vocês sabem disso. E era um negócio muito devastador. Armas químicas, tinham armas químicas que foram até usadas dentro lá na Guerra do Vietnã, que a gente vai falar, que os caras jogavam a arma química e era uma arma altamente inflamável que, ao entrar em contato com material orgânico, tocava fogo. Então, é um negócio muito assombroso. Sem contar as armas biológicas. Aí você me diz, o que seria uma arma biológica? Uma arma biológica é você ter, por exemplo, ninguém hoje mais, a varíola, ela é uma doença exterminada, né? É uma doença que ninguém tem mais, é erradicada do mundo. Só que aí, digamos, que os Estados Unidos têm um frasquinho de varíola. Aí o que é que acontece? Pegando o exemplo do Brasil recentemente. O Brasil tinha erradicado o sarampo. Ninguém mais estava tomando vacina de sarampo porque o sarampo tinha sido erradicado. Beleza? Beleza. O que é que acontece? Teve o processo de imigração e tal e tal. O sarampo voltou e o Brasil até perdeu a patente de país que tinha erradicado o sarampo. Né? Então, assim, são coisas que, tipo assim, agora que a doença está exterminada, nós não precisamos mais produzir vacina, nós não precisamos mais produzir remédio para aquela doença, que era um caso da varíola. Inclusive, essa história é real, tipo, a varíola já tinha praticamente sido toda erradicada no mundo, ou era a varíola ou era outro vírus, não vou lembrar de fato qual era o vírus. E aí, os Estados Unidos tinham 3 frasquinhos com esses vírus, com esse vírus, não vou lembrar qual é, gente, me perdoe, mas acho que é varíola. E dentro desses vidrinhos estava a arma química, a arma biológica, que é o quê? Você soltar, você armazenar, potencializar o efeito e soltar num lugar. Todo mundo que está naquele lugar vai adoecer. Então, esse é o fundamento da arma biológica. Uma bactéria, um vírus, um fungo, que tem uma capacidade de alta disseminação e que você solta para atingir uma grande parcela da população. E aí, voltando na história, né, os Estados Unidos tinham 3 frasquinhos desses vírus, e um deles sumiu. E até hoje ninguém sabe onde é que ele está. Né? Simplesmente o frasquinho evaporou, os outros 2 foram destruídos e um dos frasquinhos evaporou. Assim, sim, Salabim, desapareça daqui, e o frasco ninguém mais viu ele. Né? Certo? Então, assim, o que foi a corrida armamentista? Foi nada mais nada menos do que um amostramento para saber quem tinha as armas mais potentes. E aí eles iam fazendo demonstrações. Explodo aqui, destruo acolá, vou fazer isso aqui. E nesse contexto de explode aqui, explode, 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 iam testando para ver quem tinha mais força, para ver quem produzia a bomba mais forte, quem produzia a arma química mais potente, quem produzia o agente biológico mais mortal, né? E aí eles foram criando e criando e criando e criando, e altos investimentos na indústria bélica, altos investimentos na indústria de bombas atômicas, de bombas nucleares. Foi um negócio assim. Produziram tanto que, como eu disse, produziram tanto que podiam destruir o mundo 13 vezes. E teve um momento que a gente vai falar que chegou, foi isso aqui, ó. Mas foi menos do que isso. Para bagaceira comer de esmola. Certo? Menino, foi pegado, foi quase isso, a gente vai já ver. Certo? Então, corrida armamentista. Era uma corrida para saber quem produzia mais. Quem produzia maior potencial bélico e para quem tinha. Para quem conseguiria produzir a bomba mais forte, a arma mais forte.
Bem, não tinha somente, aí é um exemplo, tá, de um dos testes que aconteciam na época, certo? E eles adoravam tirar essas fotos justamente por causa do efeito, né, que dá, da fumaça, não sei o quê, porque assim, gente, o grande problema de armas nucleares, além da explosão em si, ainda tem a propagação dos agentes químicos que matam também, né? Então não é simplesmente as pessoas que morrem pela explosão, mas sim pelo ataque químico, né? Bom, características do confronto, novamente, só que agora voltada para o espaço. Agora nós vamos viajar lá para cima. Começou uma ideia de assim, rapaz, se a gente já está produzindo material bélico, mas agora a gente tem que buscar o céu. A gente tem que buscar o céu. Por que a gente tem que buscar o céu? Porque é um negócio misterioso, o povo só olha lá pelo microscópio, ó, pelo telescópio. É somente isso. A gente tem que ir lá. A gente tem que ir. E aí, a União Soviética manda o primeiro satélite do mundo, foi enviado pela União Soviética, que é o Sputnik 1. Sputnik, creio que é. É. E aí, o que é que acontece? Esse primeiro satélite chega lá, se instala, e isso vai. Os Estados Unidos vai. Os Estados Unidos vai ficar chateado. Hum, eles conseguiram mandar um satélite. Isso é um negócio muito exótico. E para vocês terem noção, a espionagem era tão grande entre essas duas potências que era assim: quando um ia lançar alguma coisa, o outro lançava primeiro, porque já tinha vindo informação daquele lançamento. Era tipo assim, tá tudo pronto aqui, nós vamos lançar amanhã. Aí esse daqui também que já estava tudo pronto, lança hoje. Só para lançar primeiro. E aí eles ficavam nessa briguinha. E é por isso que a espionagem é tão importante, porque era assim, os Estados Unidos estavam produzindo uma bomba sei lá, uma bomba não, que eu já usei muito exemplo bom. Os Estados Unidos estavam produzindo um avião que ele não era detectável, ele não era detectável por radar. E aí, é, numa forma de confronto, numa forma de confronto, os Estados Unidos foram testar isso no céu da União Soviética. Tipo, um aviãozão, um avião de guerra que não era detectado pelos radares. Então, é como se fosse um avião que pudesse circular em todo o mundo sem ser visto. E aí, foram fazer o teste no céu da União Soviética. Mas não foi 30 segundos que o avião sobrevoou a União Soviética e foi bombardeado. E aí, qual foi a explicação? Isso, assim que os caras lá produziram o avião, os espiões que estavam lá dentro já passaram a informação para a União Soviética. Ó, construíram um avião que funciona assim, 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 que não vai ser detectado por isso, por isso, por isso. Cria uma tecnologia para detectar. Aí a União Soviética criava uma tecnologia para identificar. E aí, quando os aviões passaram da linha da fronteira, ponto. Ninguém viu mais nem rastro, porque explodiu no céu e no céu ficou. Certo? Então, era muito disso. E a corrida espacial não foi diferente. A União Soviética, ela lança o primeiro satélite, ela vai lançar o primeiro satélite lá para o espaço e ela vai lançar o primeiro ser vivo, né, que é a cadelinha Laika, né, que ela chega lá em cima e tal, tem várias fotos, a gente vai ter uma foto de Laika aqui, se eu não me engano. E aí, isso foi toda uma revolução. Isso tudo, a União Soviética está na frente. A União Soviética mandou o primeiro satélite, depois a União Soviética mandou o primeiro ser vivo, que foi a cadelinha, e depois manda o primeiro homem. Manda o primeiro homem ao espaço. Ele foi, chegou lá, saiu da Terra, e aí ele passeou um pouco sobre a órbita terrestre e voltou. E aí ele traz a informação, uma das informações que foi mais divulgadas na época, que era justamente essa: a Terra é azul. A Terra é azul.
E aí ele traz essa informação, é uma informação totalmente nova, né? É uma informação totalmente nova, uma informação que rodou praticamente o mundo todo. E quem trouxe ela foi justamente o primeiro cara lá que foi para o espaço. Ele não pousou em canto nenhum, ele só deu uma circulada na órbita e voltou. Foi só um passeio, ele foi só passear lá. O nome dele é super difícil. O primeiro, acho que é Igor, o nome dele, o primeiro. Só que os outros são super difíceis, né? Então, me perdoem, na apostila de vocês tem. E aí, depois de fazer tudo isso, os Estados Unidos desenvolvem o quê? A NASA. E aí os Estados Unidos desenvolvem a NASA para ver se resolve esse negócio de querer ir para o espaço também. E aí os Estados Unidos lançam o seu primeiro satélite, né? Ele vai lançar lá o seu primeiro satélite e depois ele lança o primeiro homem à Lua, né? Que tem toda aquela tem as teorias da conspiração dizendo que isso ali foi um estúdio que criaram, que os Estados Unidos nunca foi à Lua, né? O pessoal lá que acredita que a Terra é plana. E aí, é, o que é que acontece? Quando os Estados Unidos mandam o primeiro homem à Lua, o primeiro passo que ele deu, não sei o quê, que ele fincou a bandeira dos Estados Unidos, o nome dele também é super complicado, gente. Me perdoem. Armstrong. Isso não é nem nome, sabe? Complica demais a vida da pessoa quando a pessoa vai falar esses troços. E aí os Estados Unidos chega também até o espaço. Então, é uma corrida ali, os Estados Unidos e a União Soviética, para saber quem vai mais longe, quem domina mais, quem consegue ir mais além. E então, a União Soviética, ela lança o primeiro satélite, lança o primeiro ser vivo e lança o primeiro homem a dar uma volta circular na órbita, uma volta lá na órbita, foi fazer um passeio. E depois, os Estados Unidos lançam o primeiro satélite e lança o primeiro homem à Lua. Essa área 51 dos Estados Unidos, eu quero que vocês assistam, tem documentários por cima de documentários. Essa área 51 é uma área que não existe no mapa, que ela está perto do deserto, de um deserto lá. Ela não existe no mapa, ela não é detectada por satélites, porém, se você um dia se perder e for entrando onde é a região dessa suposta área 51, o exército americano não deixa você passar. É uma base do exército americano, é uma base americana, e essa base americana, ela não é identificada nos mapas, ela não é identificada nos satélites, é como se ela não existisse, só que se você um dia se perder e for parar lá perto, os militares não deixam você avançar, e se você insistir, você nunca mais aparece na vida, certo? E aí existem as teorias, né, de OVNIs e tal, de vida extraterrestre, de seres mutados incríveis, né, de tipo experimentos mirabolantes, de criação de mutantes, monstros, isso aí assim, a Área 51 existe porque realmente, tipo, se você se perde e vai bater lá, tem essa área que o exército não deixa você entrar. Mas ela não é vista no mapa, ela não é vista no satélite, é um negócio muito exótico. E aí, o pessoal dos Estados Unidos, até para dizer que isso não existe, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, eles até descaracterizaram, dizendo que o que as pessoas viam de OVNI, que diziam que tinham visto um OVNI, que tinham visto um disco voador, eram somente testes de aviões, de drones não, porque drone não existia na época, mas de aviões e de tecnologia produzida pelos Estados Unidos para a Guerra Fria. Tipo, as pessoas dizem isso, mas existe realmente essa área 51 que ninguém sabe o que é que tem lá dentro, né? Nem mesmo o presidente tem um acesso direto a essa área. É considerada até uma área de sigilo máximo lá nos Estados Unidos. Então aí, ó, corrida espacial para apressados, para saber quem domina o espaço primeiro. Aí, nossa cadelinha, um beijo para ela. E aí, o nosso Igor,
né, que foi o primeiro cara lá a dar a passear no espaço, foi lá dar uma voltinha. E aí o nosso Armstrong, parece o nome de um computador, né? Armstrong. Né? Que aí, aqui vocês estão vendo que é uma foto reproduzida, né? Porque a foto que foi tirada na época não dá para ver nada, não dá para enxergar nada. Então aqui realmente foi produzido, nos Estados Unidos, em estúdio, né? Essa verdadeiramente foi produzida nos Estados Unidos, em estúdio. E aí, esses aqui são alguns conflitos da Guerra Fria. Aí entra naquela questão. Ah, e você não disse que não houve conflito? Não houve conflito direto. Outros conflitos existiram sim, a gente vai já falar deles. Guerra da Coreia, importantíssimo. Intervenção americana, importantíssimo. Primavera de Praga, não tão importante, mas o contexto que ele está inserido, 1968, é muito importante. Guerra do Vietnã, top, 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 top. E crise dos mísseis também muito importante. Então, dessas aqui, a menos importante é a insurreição húngara, que eu vou simplesmente falar, tipo, insurreição húngara foi isso. Os outros eu vou dar um pouco mais de detalhe. Mas antes de ir para os conflitos da Guerra Fria, nós precisamos falar sobre o que foi a chamada coexistência pacífica. Que danado foi isso? Bem, Stalin morre em 1953, fogos e mais fogos. E aí, quando Stalin morre, quem assume é Nikita Khrushchev. E aí vocês têm que lembrar que a gente falou em Revolução Chinesa sobre Nikita Khrushchev. Quem lembra o que foi que a gente falou lá sobre Nikita? Eu dei uma palhinha lá sobre Nikita. Quem lembra o que foi que eu falei? Algum voluntário? Eu não vou mentir, eu não lembro muito não, mas eu acho que foi que ele abriu um pouco mais no caso, a barreira, né, econômica, ou não? Isso mesmo. Nikita, ele era menos radical do que Stalin. E aí foi até um motivo que Mao Tse-tung rompeu com ele, né? Que eu falei justamente desse rompimento da China com a União Soviética, porque quando Nikita Khrushchev ele assume, ele vai dizer assim: nós precisamos iniciar um processo de desestalinização, tirar as ideias de Stalin, destituir Stalin. A gente precisa tirar as ideias de Stalin que não são benéficas. E aí, Mao Tse Tung até não gosta, porque Mao Tse Tung amava Stalin de todo o coração. Né? E como Mao Tse Tung amava Stalin, ele não queria esse processo de desestalinização. E aí a China fica chateada com a União Soviética e meio que rompe as relações. Então, Nikita ele diz assim, rapaz, nós estamos aqui num pé de guerra, com arma nuclear para destruir a porra toda. Eu vou sentar e vou conversar com John Kennedy. Kennedy, na época, era o presidente dos Estados Unidos. E aí, ele chegou lá, Kennedy, não quero falar com você, Nikita, me escute, homem. Não quero falar com você, me escute, rapaz. Aí Kennedy, eu não vou conversar com você não, meu amigo. Se você pelo menos ousar querer vir falar comigo aqui, eu mostro meu arsenal de bomba a você. A gente acabou uma produção aqui de uma bomba de 2 quilotons aqui. Você tá louco? Se você vier, a gente destrói metade do mundo com ela. Nikita olhou para ele e fez, rapaz, é melhor você aceitar conversar comigo. Ele fez, pois me deu uma boa razão. Porque a gente da União Soviética acabou de produzir uma de 15. Aí Kennedy fez, poxa, velho, por que você não me disse antes? Por que você não me disse antes? Chega cá, eu lhe recebo, a gente toma um café, a gente conversa e tenta se acertar, né? E aí a gente conversa. Para que essa exaltação? Não, deixa essa bomba quieta, homem. Não, para que bomba? Chega cá que a gente conversa. E aí, Kennedy e Nikita, eles entram num processo de coexistência pacífica, onde eles dizem assim, vamos parar, vamos baixar o fogo, vamos aquietar, vamos ficar em paz, porque se um dos dois lados sair um pouquinho da linha, a gente vai destruir o mundo.
Então, vamos manter a paz, vamos manter a concentração, vamos ficar focado no que realmente importa. E aí, Nikita faz essa proposta a Kennedy, e Kennedy aceita de livre e espontânea vontade, né? Porque ele não precisava-se de alguém centrado, como Nikita Khrushchev, para poder dizer assim, ei, vamos diminuir a tensão aqui no mundo. E aí eles iniciam o Plano SALT. O que foi o Plano SALT? É um processo de desarmamento nuclear. Até hoje o plano, meio que, assim, não é o Plano SALT da época, mas até hoje existe esse processo de não poder produzir bomba nuclear. É tanto que os Estados Unidos, quando ameaçou a Coreia do Norte, foi justamente por isso, porque a Coreia do Norte descumpriu o acordo de não produção de bombas nucleares, de armamento nuclear. E aí, quando a Coreia descumpriu esse acordo, os Estados Unidos ficou puto, porque a Coreia comunista estava começando a produzir esse arsenal. E aí os Estados Unidos disseram, ó, se você não parar, nós vamos cair para dentro também, né? E aí, o Plano SALT entra nesse momento para um desarmamento nuclear, onde Nikita e Kennedy chegam a um acordo de que precisa-se desativar uma parte dessas bombas, precisa desativar uma parte desse arsenal bélico, porque se for para frente e tiver uma guerra, o mundo vai ser destruído. Então, precisa acabar, e principalmente se cair nas mãos erradas. Porque se caísse nas mãos erradas uma bomba de tamanho potência, sabe lá Deus o que era que poderia acontecer, né? E aí, em 1961, sobe o Muro de Berlim. Mas eis a questão, a Coreia do Norte assinou esse acordo. Bem, o que acontece? Nem todos os países são obrigados a assinar todos os acordos que a ONU propõe, né? A gente vê que simplesmente agora Trump disse que não ia assinar o Acordo de Paris, lá sobre a questão do meio ambiente, e o louco daqui disse que ia acompanhar ele, porque eu acho que ele acha que o Brasil está no mesmo nível de desenvolvimento dos Estados Unidos. De poder peitar a OMS, não vou aceitar, né, as coisas da OMS como se ele fosse gente. E aí houve essa questão. Por mais que ela não tenha assinado um acordo, existe uma diplomacia, e essa diplomacia requer o quê? Que você siga para a ordem e paz mundial, a ONU ela intervém, e ela intervém de uma forma que todos os países possam coexistir, mesmo com suas diferenças, sem necessariamente estar fazendo guerra. Né? A ONU surge pós Segunda Guerra Mundial com esse intuito. E aí, se algum país começa a fazer essas ameaças, essas coisas, cria-se um grau de tensão mundial e a ONU precisa intervir. Né? Foi assim com o Irã, foi assim quando teve aquele ataque químico também, que até suspeitaram que foram os Estados Unidos, certo? Recentemente agora, que teve a explosão de um dos aviões, né? Que foi o próprio país, que eu esqueci o nome do país agora, que o próprio país atirou no próprio avião, né? E disse que foi sem querer. Não é nem gente, é um parasita. Eu não gosto de ofender os parasitas dessa forma. Ele não há classificação para ele no mundo. Bom, então, plano SALT, desarmamento nuclear, e em 1961 sobe o Muro de Berlim. E aí, pelaquela posição geográfica, né, da Alemanha, precisou se dividir a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A Alemanha Ocidental capitalista e a Alemanha Oriental socialista. E aí você, mas por que subir um muro? Por que botar um muro? A história, o bom da história é isso, porque assim, a história contada pelos americanos porque a Alemanha Ocidental era muito melhor de se viver do que a Alemanha Oriental. A Alemanha Ocidental era muito mais linda, era muito mais livre, e por isso as pessoas estavam se mudando de Berlim, da parte oriental, para a parte ocidental. Só que o que a história realmente afirma? A história afirma que os Estados Unidos estava bancando para que as pessoas migrassem.
da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, justamente para argumentar dizendo que as pessoas estavam fugindo da Alemanha Oriental porque era um regime ruim. Mas, na verdade, eram os Estados Unidos bancando. Os Estados Unidos iam lá e, toma esse dinheiro aqui para tu ir lá para o outro lado. E aí o povo ia. E aí os Estados Unidos, olha, as pessoas estão migrando porque a Alemanha Oriental é ruim, porque é socialista, né? Só que não tem nada a ver. E aí, por causa disso, tipo, as pessoas saíam de todo jeito, iam por túneis, avião, de todo jeito eles iam da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. E aí, o que é que o governo da União Soviética faz? Faz um muro. Ele cria um muro dividindo Berlim, e foi assim, foi um muro construído numa madrugada. Então é tipo assim, sua mãe mora numa rua, você mora na outra. Só que você mora no Ocidente, sua mãe no Oriente, certo? Você dormiu e disse, mãe, amanhã eu vou visitar a senhora. Quando você acordou, o muro estava lá posto, você não tinha mais como passar. E isso perdurou por anos, não podia passar. Simplesmente estava realmente fechado. Não podia passar da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. E aí, mas é só um muro, pula. Pula o muro. Pula esse muro aí, para tu ver o chumbo. Pula. Dentro desse muro aqui, tinha desse tanto de militar, ainda mais tinha os cachorros que soltavam. Para passar aqui, era melhor você ficar no seu canto quieto, do que você se meter a besta de botar a cara aqui. Porque as ordens eram, apontou a cabeça, nem que seja para olhar de curiosidade, dá logo um na tela. Dá logo no meio da testa, que é para não olhar mais. E aí as pessoas simplesmente não podiam passar de jeito nenhum. As pessoas não tinham como passar de um lado para o outro, de zero maneira. E aí, mas permitiam alguma comunicação entre essas pessoas, sei lá, por carta. Vai lá que por carta, telefonema, não sei o quê, até vai. Só que passar de um lado para o outro, zero permissões. Não tem como. Botou a cabeça, apareceu a cabeça aqui, levava logo um tiro para poder ficar ligado. Pulasse sem ninguém do exército ver, aqui tava cheio de cachorros, os cachorros trucidavam você. Não tem pra onde correr, não. E aí vai acontecer o fim da coexistência pacífica em 1963. Por quê? Essa é a cena mais marcante dos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve, na verdade, 2 presidentes assassinados, né, em solo americano. Primeiro foi Abraham Lincoln e agora John Kennedy. John Kennedy estava passando pelas ruas ao lado da primeira-dama, acenando para as pessoas, quando ele levou 2 tiros, um no peito e outro na cabeça. Esse vídeo, para quem é curioso, tem no YouTube. Você bota lá a morte de John Kennedy e você vai ver ele passeando, acenando com o povo, aí do nada, pum, tiro no peito dele, ponto na cabeça. Com a morte de Kennedy, o que é que vai acontecer? O Senado americano vai dizer que quem mandou matar John Kennedy foi a União Soviética. Vai culpar a União Soviética pela morte de John Kennedy. Vai dizer, não, foi ela que mandou o atirador matá-lo, não sei o que, isso é uma revolta, blá, blá, blá. E aí acaba essa coexistência pacífica entre a União Soviética e entre Estados Unidos. Simplesmente acaba. Porque justamente por causa da morte de Kennedy. Primeiro, porque a morte de Kennedy era quem tinha firmado o acordo com Nikita. E segundo, porque o Senado americano culpou a União Soviética pelo atentado, certo? E aí foram os últimos momentos de vida do presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, quando ele estava acenando para as pessoas e tal, quando ele foi baleado no peito e na cabeça. Foram tiros sequenciados. Depois pegaram o atirador, viram que não era nada da União Soviética, mas eles, né, queriam culpar alguém. E aí agora a gente entra dentro dos conflitos. Alguns conflitos, como eu disse a vocês, são mais importantes, eu vou falar mais devagar, e outros são não tão importantes, né? E aí a gente tem como falar mais rápido.
E aí eu acho que eu vou cumprir dentro do horáriozinho de 12h40, a gente não vai nem precisar pegar outra aula no próximo sábado. Primeiro ponto, Guerra da Coreia. Guerra da Coreia foi uma guerra entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Por quê? A Coreia, ela foi dividida, e aí a Coreia do Norte ficou sob domínio socialista e a Coreia do Sul ficou sob domínio capitalista. Até hoje é assim. Coreia do Norte comunista, Coreia do Sul capitalista. E aí elas tinham um acordo, né, que delimitava, que dividia essas duas Coreias, que era o Paralelo 38. E aí o que foi que aconteceu? A Coreia do Norte, para expandir a ideia do comunismo, invadiu a Coreia do Sul. Quando ele invade a Coreia do Sul se desespera, começa a perder e pede apoio aos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos mandam esse apoio para a Coreia do Sul. Com o apoio dos Estados Unidos, a Coreia do Sul consegue invadir, consegue expulsar a Coreia do Norte de suas terras e invadir a Coreia do Sul. Eles conseguem fazer isso. Só que quando eles estão invadir a Coreia do Norte, quando a Coreia do Sul está invadindo a Coreia do Norte com apoio americano, entra a China. A China vem e diz assim: pronto, vocês não estão apoiando lá, eu vou apoiar cá. A China era comunista, a China mandou mais de não sei quantos homens para essa guerra. E aí expulsaram a Coreia do Sul. Quando expulsaram a Coreia do Sul, os americanos até tentaram fazer uma nova investida, né? Tentaram organizar um novo movimento para que a Coreia do Sul invadisse a Coreia do Norte. Só que a China mandou logo um aviso, ó, se tu inventar de mexer nessa porra de novo, eu tenho 100 mil homens para mandar para lá. Tu vai querer ainda? Aos Estados Unidos, não, tudo bem, a gente fecha num acordo. E aí, depois que eles fecham nesse acordo, nesse chamado Armistício de Panmunjom, o Armistício de Panmunjom foi justamente um acordo e aí a definição dos limites territoriais de cada Coreia, marcadas novamente pelo Paralelo 38. Então, a Guerra da Coreia, ela está muito, muito bem explicada na apostila de vocês, está muito claro, tem todos os detalhes lá. Mas o básico e o que vocês precisam saber de guerra da Coreia foi isso. Tem a Guerra do Norte comunista, a Coreia do Norte comunista, a Coreia do Sul capitalista. O Norte invade o Sul. O Sul expulsa o Norte e invade, com apoio americano. Depois, com o apoio da China, o Norte expulsa o Sul. E aí, os Estados Unidos tentam reverter, só que a China faz essas ameaças, e eles chegam nesse armistício de Panmunjom, onde eles vão acertar os limites de cada Coreia. Porém, até hoje, as Coreias não se dão bem e nenhuma reconhece o presidente da outra. Esse aqui é o paralelo 38, ó. Paralelozinho 38 aqui, dividido em Coreia do Norte, com apoio soviético, com apoio da China, e aqui é a Coreia do Sul, com apoio do Japão, com apoio dos Estados Unidos principalmente, certo? Intervenções americanas. As intervenções americanas foram uma estratégia dos Estados Unidos para meio que intimidar a União Soviética, que foi justamente, acho que foi Gabi que falou no início da aula, né? Não lembro, acho que foi ela mesmo. Que o que foi que aconteceu? Os Estados Unidos, ele chegou aqui, ó. Vocês estão vendo aqui embaixo a Grécia. Ó, olha a Grécia aqui, certo? Pronto. Se vocês estiverem vendo a Grécia, vocês estão vendo que ela está bem pertinho do limite territorial da União Soviética. A União Soviética está marcada aqui por essa linha roxa. Tudo que está dentro dessa linha roxa, tudo que está dentro aqui dessa linha roxa é União Soviética. E aí o que é que vai acontecer? Os Estados Unidos, eles vão instalar
bases de mísseis voltados para a União Soviética em 2 países, aqui na Grécia e aqui na Turquia. Tá vendo a Turquia aqui embaixo? É porque o negócio está aparecendo aqui na frente. Eu vou tirar para vocês verem, mas as duas estão aqui embaixo. Turquia está aqui no canto inferior direito da tela. E aí na Grécia. E aí eles direcionam os mísseis para a União Soviética. Eles direcionam os mísseis para a União Soviética. E isso cria uma tensão entre os dois países, é claro. Inclusive, lá, lembram do Plano Marshall? Os países com mais investimentos dos Estados Unidos foi justamente Turquia e Grécia, por fazerem fronteira com a União Soviética. E aí a gente entra no nosso terceiro conflito, foi a crise dos mísseis. Foi um negócio muito tenso. O que acontece? Cuba, ele sofre a revolução com Che Guevara e Fidel Castro. Vocês vão ver um pouco mais sobre essa revolução. Tem uma aula só de Revolução de Cuba. E aí entra a idealização do socialismo. E aí, meio que para confrontar os Estados Unidos, né? Meio para confrontar os Estados Unidos, os Estados Unidos botou aquelas bases voltadas lá para a União Soviética. Foi o que a União Soviética fez. Conversou com Fidel e disse: Fidel, vamos colocar uma base aí voltada para os Estados Unidos. E aí é importante entender a localização, porque Cuba é uma ilha, né? E aí a base foi colocada em Havana e direcionada para a Flórida. E estava muito perto. E aí são 13 dias de tensão. Lembra que eu falei que faltou isso aqui, ó, para iniciar uma guerra mortal para todos nós? Pronto. Foi justamente isso. Teve essa instalação, instalaram as bases. Os Estados Unidos se aperreou. Muito. E aí, pronto. Isso foi em 1962. Vocês têm que lembrar que 1962, ó, vamos voltar um pouquinho. 1962 a gente tem o quê? A gente está dentro da coexistência pacífica. A gente teve as intervenções americanas um pouco antes dessa coisa, um pouco não, muito antes dessa coexistência pacífica. E aí depois, muito tempo depois, em 1962, por idealização do próprio Fidel, porque a gente estava dentro da coexistência pacífica, por idealização do nosso querido Fidel Castro, teve essa montagem das bases de mísseis voltadas para os Estados Unidos, como tinha acontecido na intervenção americana, meio que para afrontar. E aí Kennedy, que Kennedy só morre em 63, Kennedy chama Nikita e diz: Nikita, converse com ele. Manda ele virar esses troços para o outro lado. Pode mandar. Porque senão a gente vai começar uma guerra de verdade. Aí pronto, aí Nikita ligou para Fidel. Fidel, filho, desativa essa base militar aí. Fidel disse: não desativa. E aí Kennedy disse: Nikita, você tem 13 dias. Você tem 13 dias para acabar com isso. Porque senão a gente vai entrar na guerra de verdade. E aí a cobra vai fumar. Nikita ficou desesperado. Porque Nikita disse: oxente, como é que eu estou promovendo a paz? Aí vai o cara lá tentar ameaçar os Estados Unidos. E agora? Kennedy disse a Nikita: ó, ou desarma, ou então a bagaceira está montada. E nessa perspectiva, que não tinha perspectiva, né? A tensão estava comendo no centro. Rapaz, foi um negócio desastroso. Nikita desesperado, mandando gente da União Soviética ir falar com Fidel Castro. E Fidel disse: não desmonto. E foram 13 dias. Os 13 dias que Kennedy deu foram os 13 dias de pura tensão. Quando chegou no 13º dia, os Estados Unidos já estavam com todo o armamento nuclear montado. Aí Nikita saiu. Aí Nikita foi.
até Cuba para conversar com Fidel. Aí disse, filho, desativa essa porra aí. Desativa essa merda. Você tá ficando doido? Você tá fumando apagado? Como é que você quer virar uma base nuclear, uma base de mísseis aqui para os Estados Unidos? Você quer destruir o mundo? Não, filho, pode cancelar essa ideia. E assim foi. E aí, com 13 dias, os exatos 13 dias que Kennedy deu, foram os 13 dias que levou para convencer Fidel a tirar essa base de mísseis de lá. E aí, quando tirou, depois desse momento de tensão, né? Nikita respirou fundo. E aí, o que é que vai acontecer? Essa ameaça de Cuba vai fazer com que os Estados Unidos comecem a temer o avanço do socialismo na América. Vai fazer com que os Estados Unidos fiquem ligados. Ei, nós já perdemos Cuba. Nós não podemos fazer, a gente não pode deixar que o socialismo se difunda para o resto da América. Aqui é só para vocês verem, ó, aqui vocês estão vendo a Havana, e aqui, que era justamente onde estava a base dos mísseis, e a relação com os Estados Unidos. Muito próximo. Então, por isso que, olha só como estava próximo aqui de Miami. Então, isso aqui foi o que assustou demais os Estados Unidos. E os Estados Unidos pensaram, a gente não pode deixar que o comunismo avance pela América. E aí o medo norte-americano fez com que os Estados Unidos não podiam deixar que outros países virassem como Cuba. E aí eles começaram a financiar ditaduras de caráter de direita, de caráter liberal, para poder apoiar os Estados Unidos. Foi assim aqui no Brasil, foi assim lá no Chile, em todos os lugares da Argentina, todos os lugares que tiveram ditaduras. As ditaduras foram praticamente na mesma época, olha que coincidência. Praticamente todas as ditaduras foram na mesma época e quase todas foram financiadas pelos Estados Unidos para impedir o avanço do comunismo. É tanto que no período da ditadura militar, o que foi mais promulgado aqui no Brasil? Os diabos vermelhos vão destruir o mundo, comer as criancinhas. Isso tudo foi para meter medo no povo do comunismo. Foi para dizer que o comunismo não prestava. E como resposta a essas ditaduras de caráter de direita, vão surgir os movimentos de guerrilha. E esses movimentos de guerrilha vão justamente tentar ter o objetivo de derrubar essa ditadura, né, de destruir essa ditadura. Como lá o movimento de guerrilha em Cuba tinha dado certo, Che Guevara e Fidel Castro conseguiram derrubar a ditadura militar lá dos norte-americanos, que os norte-americanos tinham colocado lá, tinham conseguido. A esse exemplo, a grande parte desses países também tiveram movimentos de guerrilha. Aí alguns dos exemplos, né? Teve a Aliança para o Progresso e a Operação de Brother Sun entre os Estados Unidos e o Brasil, onde tinha apoio financeiro e, se necessário, apoio militar dos Estados Unidos para o Brasil na época da ditadura. E o Plano Colombo foi um apoio financeiro aos países asiáticos. Bem, gente, a gente entra numa das guerras mais importantes, essa de carteirinha, a mais importante da Guerra Fria, né, que é a Guerra do Vietnã. Primeiro se inicia com o quê? A Indochina era uma colônia francesa, né? A Indochina pertencia à França. E aí começou a surgir os Viet Minh. Os Viet Minh é um movimento de guerrilha, né, que foi formado para expulsar os franceses de lá. Esse movimento de guerrilha foi dando certo, foi criando uma guerra, os guerrilheiros foram conquistando essa expulsão dos franceses, e aí, em 1954, lá na Conferência de Genebra, na Suíça, né, uma Conferência de Genebra na Suíça, foi assinado um acordo em que o Vietnã, que a Indochina, na verdade, não pertenceria mais à França, e que a Indochina seria dividida em 3 países, que é Vietnã e mais outros 2 lá, que eu não vou lembrar agora. E aí a Indochina foi dividida em 3 países, Vietnã e mais outros 2, certo? E o Vietnã, ele seria dividido em Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, Vietnã do Norte socialista, Vietnã do Sul capitalista, e o Vietnã do Norte e Vietnã do Sul ficariam divididos até 1956,
quando em 1956 aconteceria um plebiscito para unificar os países. Assim ficou acertado. 1956 iria acontecer a unificação do Vietnã do Norte com o Vietnã do Sul, certo? Só que as diferenças políticas e econômicas eram grandes. Por quê? Porque Vietnã do Norte, assim como o exemplo da Coreia, o bom é que fica fácil, né? Porque Coreia do Norte comunista, Vietnã do Norte comunista. Coreia do Sul socialista ou capitalista, Vietnã do Sul capitalista. Então, não fica trocando. O Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, eles iam ser unificados em 1955. Porém, em 1955, aqueles Viet Minh, movimento de guerrilha que atuou na guerra contra a Indochina, agora vão virar os Vietcongs. E os Vietcongs eram guerrilheiros do norte, eram guerrilheiros do Vietnã do Norte, que começaram a invadir o Vietnã do Sul para tentar unificar o Vietnã e instalar um modelo socialista. Por quê? Eles não queriam aquela unificação porque eles sabiam que iam meio que mesclar, ou então que o capitalismo poderia ganhar, e eles não queriam isso. Então, eles queriam dominar o Vietnã do Sul para poder formar um Vietnã comunista. E assim foi. Os Vietcongs começam o movimento de guerrilha, começam a invadir o Sul. Então, o que é que vai acontecer? Os Estados Unidos pega a OTAN e leva para o Vietnã para poder combater os Vietcongs. Porém, aí vocês estão vendo a foto de Rambo, né? Porque os Estados Unidos vangloria, né, os seus feitos, mas na verdade o Vietnã foi uma grande derrota para os Estados Unidos. Por mais que os Estados Unidos não aceite, não admita isso, o Vietnã foi uma grande derrota para eles. E aí o que é que acontece? Quando eles chegam lá com a OTAN, existiam algumas vantagens para os guerrilheiros. Porque não era só chegar lá e que eles iam vencer, eles acreditavam nisso, mas não foi assim. O Vietnã tem uma floresta super densa. Tem um programa que até com aquele Bear Grylls, não sei se vocês já viram, que é A Prova de Tudo, que ele vai enfrentar a floresta lá no Vietnã, e é terrível, porque é cheio de bicho, muito úmida, chove muito, muito fechada. É terrível. Os Vietcongs sabiam lutar nesse terreno. Os estadunidenses não. Os estadunidenses não sabiam lutar nesse terreno. E aí é onde começa o pau, sabe? Os Estados Unidos começam a perder. Os Estados Unidos começam a perder para os Vietcongs. Por quê? Porque os Estados Unidos não conheciam relevo, não conheciam floresta, não conheciam porra nenhuma. E aí eles começam a perder, eles começam a ser derrotados. Muito, muito. E aí é quando os Estados Unidos começam a apelar. E os Estados Unidos é assim, não, vamos aqui, mas se eu começar a perder, eu vou apelar. E começou a usar aquela arma química que eu até falei, que entra em combustão porque os Vietcongs ficavam escondidos na floresta. Quando o exército norte-americano aparecia, fogo. E aí eles começaram a pegar aviões para sobrevoar aquela área, despejando esse componente orgânico, esse componente químico, que quando entrava em contato com qualquer material orgânico, tocava fogo. Então, grande parte da floresta foi devastada nessa época, animais morreram, Vietcongs morreram, né? População civil morreu, né? E isso foi um dos pontos negativos dos Estados Unidos, porque nesse tempo a gente já tem uma mídia muito forte. E a mídia ela acompanhou tudo. Se vocês procurarem, a gente tem imagens reais, fortes, sobre a guerra do Vietnã, que a mídia registrou tudo. A mídia estava de olho em tudo. E aí, essa foto ficou marcada porque uma jornalista foi para o Vietnã justamente para acompanhar como estava sendo a guerra. E aqui foi no momento em que vocês estão vendo a explosão dos Estados Unidos atacando civis. E uma coisa que todo mundo sabe é que dentro da guerra existe leis. Por incrível que pareça, dentro da guerra existe leis. E uma das leis da guerra é não poder atacar civis. Né? É um negócio meio estranho, né? Dentro da guerra ter lei.
Pronto, mas toda guerra é regida por lei, né? E aí essa guerra que foi regida por lei, os Estados Unidos fugiu à regra e atacou civis. E aí uma jornalista tira justamente essa foto nesse momento que os Estados Unidos estão atacando civis, das crianças correndo, chorando. E aí o que é que vai acontecer? Ela vai mandar para a ONU. E quando chega na ONU, a ONU fica horrorizada com o que está acontecendo. A ONU vai dizer, pô, a gente não pode permitir esse tipo de coisa. E aí começa todo um movimento contrário a guerra do Vietnã dentro do próprio Estados Unidos. Fim da guerra. Nixon é um novo presidente, foi eleito. Nixon tinha sido eleito presidente dos Estados Unidos. Aquelas fotos e os vídeos do Vietnã estavam circulando na mídia mundial. Todo mundo estava vendo o que estava acontecendo. Todo mundo estava vendo a covardia dos Estados Unidos. E aí começam movimentos e movimentos internos contrários à guerra. Esse é o bom, é porque as pessoas simplesmente não concordaram com que os próprios americanos, os próprios estadunidenses, não concordaram com o que os Estados Unidos estavam fazendo por aí, lá no Vietnã, e começaram a questionar. Exemplo disso, o movimento HIC não, perdão, o movimento HIP lá no Woodstock, não só no Woodstock, tiveram vários outros, né, com a ideia de faça amor, não faça, ou faça amor, não faça guerra, paz e amor. E aí o movimento hippie, que está bem descrito no material de vocês, o movimento hippie foi fundamental, porque as pessoas, realmente, os jovens foram para a rua, naquele estilo deles, para dizer, chega de guerra. Outro movimento foi o movimento de Martin Luther King, onde Luther King lutava justamente contra o preconceito, né, dentro dos Estados Unidos, né? E Luther King é um símbolo da luta racial no mundo, né? A luta de Martin Luther King também está muito descrita lá no material. E o movimento feminista, que surgiu bem antes, né? Só que ele também vai aflorar, ele também vai, na verdade, ele vai abraçar a causa da guerra, o movimento feminista, e vai pedir a saída dos Estados Unidos. E aí Nixon vai sofrer pressões internas para sair da guerra. E aí, quando é em 1973, é assinado o Acordo de Paris e os Estados Unidos se retiram da Guerra do Vietnã. E aí, em 1975, os Vietcongs tomam Saigon, que era a capital do Vietnã do Sul, e fazem e unificam, né? Tudo dentro do comunismo. Aí o movimento hippie, né? É um dos exemplos, né? Aqui, nosso querido, admirável, fantástico Martin Luther King, né? E aqui um pouco do movimento feminista. Ambos os movimentos estão bem explicados na apostila de vocês, por isso que ficou grande. Porque, além de ter muito conteúdo histórico, também tem muito conteúdo para vocês usarem na redação, tá certo? Primavera de Praga. A Primavera de Praga, ela é importante porque ela acontece em 1968. Em 1968, principalmente em maio, vocês vão ver que lá na apostila eu também descrevi muito bem o maio de 68, que maio de 68 ele foi muito importante porque várias revoluções aconteceram nessa época. E a Primavera de Praga foi o quê? A Tchecoslováquia, eles não gostavam do socialismo soviético, que era um socialismo muito autoritário, era um socialismo ditatorial, e eles não concordavam com isso. Então, Alexander Dubček, ele queria um socialismo mais humano, um socialismo que permitisse liberdade de imprensa, religiosa, onde permitisse a adesão de outros partidos, como uma democracia. E aí ele vai atrair uma coisa ruim para ele, que é justamente a repressão da União Soviética. A União Soviética vai reconhecer ele como um traidor. E aí vai, junto com o exército do Pacto de Varsóvia, vai reprimir realmente o movimento. Né? Começaram a acontecer revolução. A União Soviética pega o exército formado do Pacto de Varsóvia e vai praticamente erradicar, não sei se essa é bem a palavra, mas ela vai tentar inibir o movimento.
ela consegue inibir de primeira, mas depois a Tchecoslováquia vai conseguir se dissociar da União Soviética, certo? Mais tarde ela vai conseguir se livrar. Aí é um pouco do movimento de Praga, da Primavera de Praga. Ano de 68, o ano de 68 vai ser muito importante de uma forma mundial, justamente porque aquilo que eu disse. Maio de 68, gente, maio de 68, leiam tudo que está na apostila sobre maio de 68 e se puderem, se aprofundem, porque maio de 68 é um marco histórico muito interessante. Por quê? Começa lá na França, em Sorbonne, é uma faculdade, é uma universidade, e aí, dentro dos alojamentos, acontece alguns conflitos dentro dos alojamentos, e aí os jovens, né, da faculdade de Sorbonne começam a se manifestar contra o governo, contra a falta de recurso, contra até mesmo, perdão, até mesmo contra as intervenções, né, da França em outros países, eles começam a se manifestar contra. E aí eles formam um movimento estudantil de caráter de esquerda, né? E esse movimento estudantil, que surge em maio de 68 na França, ele vai se disseminar numa proporção gigantesca por toda a Europa. E aí vai meio que criar uma revolução em quase todos os países da Europa. Então, isso foi incrível. Esse movimento estudantil de maio de 68 vai fazer com que o mês de maio de 68 seja um mês de revolução. Por isso que a primavera de Praga está aqui no meio, porque a primavera ela tem relação direta, ela vai ter a relação direta com isso daqui. Ela vai causar movimentos por toda a Europa. Luther King vai ser assassinado nos Estados Unidos nesse mesmo ano, e aqui no Brasil a gente vai ter Costa e Silva declarando o ato institucional número 5, né, que aí é a bagaceira dentro do Brasil. Aí é um pouco do movimento do maio de 68 na França, certo? E aí, para finalizar, graças a Deus, ó, foi bom demais. Gostaria de ter falado mais daquele movimento, mas, você sabe, nosso tempo já até estourou. A guerra é um massacre entre pessoas que não se conhecem para proveito de pessoas que se conhecem, mas não se massacram, né? E isso é muito verdade. Todas as pessoas que criam guerra, elas não batalham, elas mandam alguém para morrer por elas, né? E sem motivo. Dúvidas, perguntas, questionamentos, críticas, mandem brasa. Maria Gabriela só tem uma perguntinha. Pergunte, arroche. Ó, se o RSS é a União das Repúblicas Socialistas, enfim, da União Soviética, o RSO é o quê? Como é? O RSS, né? A República Soviética. Sim. O RSO é o quê? O RSO? Sim. Boa pergunta. Urso. Boa pergunta. Porque, assim, eu sei, a É URSS é urso. a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Professor, era piada. Perdão, tá vendo? Isso é sinônimo de uma pessoa sequelada, tá certo? Não sejam sequelados como eu. Tá vendo? Isso é sinônimo de uma pessoa sequelada, atordoada. Professor, já tava pesquisando no Palácio Mental. Meu Deus, o que é o RSO? Falhei, será? Ai, ai. Meu Deus do céu. Eu teria entendido. Eu teria entendido, sabe? Mas não entendi. Gente, é a sequela, sábado, 12h50, quase 1 hora. Gente, vocês têm dúvidas? Não, professor, tá tranquilo. Tá tranquilo. Lembrando a vocês que eu amo esse assunto para fazer essa piada. Eu vou usar ela também. A partir do ano que vem, que vocês não vão estar aqui, vocês vão estar